Graça e paz, irmãos, sejam bem-vindos a mais um culto e adoração ao Senhor, nessa manhã. E hoje, o tema do nosso culto é Eu Creio, continuando a nossa campanha de missões. E para começar o nosso culto, nós vamos fazer uma oração. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um período de adoração que o Senhor nos permite, ó Deus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar e abrir os corações que estão participando desse culto nessa manhã, ó Deus. Ó Senhor, abençoa nossa mente, nosso coração, que nós possamos receber a Tua mensagem, que nós possamos receber o que o Senhor quer falar conosco nessa manhã e que nós possamos também aplicar em nossas vidas, ó Deus. Senhor, eu te peço que nós também possamos ser usados como instrumentos do Senhor para fazer com que o teu reino cresça, Deus. Eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. E a leitura bíblica se encontra em Salmos 59:16. Mas eu cantarei louvores à tua força, de manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. E o hino que cantaremos é Coroai, número 60, do cantor cristão. Teremos agora um momento de intercessão. Gostaria de chamar o pastor Antônio para fazer a oração. Nesse momento nós vamos orar, interceder, colocando diante do Senhor
nossa igreja, os irmãos de um modo geral. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos reunidos aqui mais uma vez, Senhor, na Tua casa, na Tua presença, e nós reconhecemos a Tua grandeza, a Tua excelsitude, a Tua soberania, Senhor. Reconhecemos também a nossa pequenez. Nós não somos nada diante do Senhor, mas nós temos um Deus que é grande e se inclina para nós que somos pequenos e necessitados, Pai. Nesse momento, Pai, queremos colocar diante de Ti todos os membros dessa igreja, Pai, todas as famílias da nossa igreja. De um modo especial, colocamos diante de Ti aqueles que estão lidando com o problema do sofrimento. Ó Deus, olha, mas olha com o Teu olhar de misericórdia e estende a Tua mão, Senhor. Tu sabes, ó Deus, o quanto esse momento é difícil na vida da família. Olhar para o ente querido sofrendo, Tu sabes, ó Deus, como a família se abala. Mas nós rogamos a Ti nesta manhã, Senhor, por amor do Teu nome, visita e visitando, estende a Tua mão, Senhor, porque tem coisas que nós não sabemos, Pai, não entendemos, não sabemos, somos extremamente limitados, ó Pai, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. É aquele que pode fazer o que ninguém pode fazer e pode operar o que ninguém pode operar, Senhor. Por isso, por amor do Teu nome, por amor da Tua palavra e por amor do Teu povo salvo, que tem a Ti somente como Deus e clama a Ti, ó Deus, atende o clamor do Teu povo. E abençoa, Pai, a Tua igreja, mas de um modo especial, aqueles que estão lidando com o problema da dor e do sofrimento. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Nesse momento faremos a leitura bíblica, que se encontra em Lucas 12, versículos 35 a 37. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Nesse momento, cantaremos o hino do canto cristão 449, Ousados proclamai. Ousados com firmeza, ó crentes, proclamai as novas salvadoras do amor do eterno Pai, que para salvar rebelde seu Filho ofereceu, o qual sofreu a morte para resgatar o réu. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, o amor e seu perdão. Ó crentes, sem cessar a perdoar, o seu amor sem par anunciai, com zelo e com ardor, a terra e ao louvor, por Cristo Rei no céu lutai. Oh, nada de desculpas, obreiros de Jesus, eis o inimigo afoito que derrubar a cruz. Jesus, porém, garante vencer ao seu poder, se firmes persistirmos na
senda do dever. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crentes, sem cessar, apregoai no seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e ao alvor, por Cristo o Rei no seu lutar. A luta, pois, ó crentes, por Cristo Redentor, seu estandarte erguendo do eterno imenso amor, as trevas combatendo, o vício e a corrupção, pregando as boas novas de luz e salvação. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crentes, sem cessar, apregoai o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e ao alvor, por Cristo o Rei no seu lutar. Batistas baianos, a graça e a paz. Temos ouvido as palavras do Evangelho. Tudo é possível ao que crê. E diante de todas as manifestações do poder e do amor de Jesus Cristo, nós temos declarado que cremos. Eu creio, porque creio, eu oro, porque creio, eu contribuo, porque creio, eu compartilho, porque creio, eu vou ao campo missionário. Estamos desafiando a todos os crentes, estamos desafiando a todos os batistas baianos, a cada igreja, a cada liderança, a uma mobilização que seja a maior da nossa história diante dos desafios que vivemos no tempo presente. Essa será uma campanha de fé. Movidos pela fé, nós vamos afirmar que cremos em Jesus. Eu creio que só Jesus Cristo salva. Eu creio que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu creio na capacitação que vem no Espírito Santo. Eu creio que Deus vai suprir em glória todas as nossas necessidades. Eu creio que nós vamos avançar. Eu creio que vidas serão conquistadas. Eu creio que a igreja do Senhor vai sair fortalecida dessa crise. Movidos por fé, estamos lançando o desafio de mais uma campanha de missões estaduais. Tudo é possível ao que crê. Eu creio. E você? Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Amém. Estamos na campanha missionária, cujo tema é Eu Creio. A divisa encontra-se em Marcos 9, 23, que diz: Disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Que a graça de Deus esteja com todos os irmãos. Jesus é a ressurreição e a vida. Eu creio. Você crê? João 11, 27 nos diz assim: Marta respondeu: Sim, eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Quando Jesus chegou a Betânia,
Já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, porém Maria permaneceu em casa. Marta foi ao encontro de Jesus e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. Jesus respondeu: Seu irmão vai ressuscitar. Marta disse: Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca morrerá. Você acredita nisso? Em João 11:27, Marta respondeu: Sim, eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Marta chamou a sua irmã Maria e lhe disse: O mestre está aí, está chamando você. Maria, ao chegar onde Jesus estava, e logo que o viu, caiu a seus pés e lhe disse: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus ficou muito comovido, aflito, e perguntou: Onde vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor. E Jesus chorou. As pessoas disseram: Veja como ele amava Lázaro. Jesus foi até o túmulo e ordenou: Tirem a pedra. Marta interrompeu: Não, Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal. Jesus respondeu: Eu não disse que se você crer, verá a revelação do poder glorioso de Deus? Retirem a pedra. Jesus olhou para o céu e fez esta oração: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois da oração, Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Jesus ainda ordenou: Desenrole as faixas das mãos e dos pés e deixe que ele vá. E Lázaro saiu andando. Você crê nisso? Eu creio. Nós cremos. E muitas pessoas precisam crer que Jesus é a ressurreição e a vida. Vamos orar, irmãos. Vamos crer que nossa campanha será um sucesso. Porque quem promove missões não sou eu, não é você, mas é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que envolve a igreja. Convocamos a todos os missionários da retaguarda, as organizações missionárias da igreja, todos os membros da igreja, os matriculados da Escola Bíblica Dominical, os congregados e, enfim, todos os departamentos da igreja para que ore e oferte, porque Deus ama ao que dá com alegria. Você também crê nisso? Quando afirmamos que cremos, não nos baseamos nas circunstâncias, mas sim na fé em Jesus Cristo, que pode trazer à existência as coisas que parecem impossíveis, como uma plantinha que nasce em meio a um terreno árido e seco. Disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. Para os irmãos recordarem, aqui estão os alvos que foram estabelecidos pelos irmãos através da Escola Bíblica Dominical. Os alvos das classes são estes: Departamento Infantil, R$ 250. Classe de Adolescentes, R$ 200. Classe de Jovens, R$ 500. Classe de Homens, R$ 800. Classe de Mulheres, Jerusalém, R$ 700. Classe de Mulheres, Canaã, R$ 700. E classe de Novos Convertidos, R$ 100. Que o Senhor nos abençoe a nossa campanha e que possamos ultrapassar
os nossos alvos para a glória de Deus. Amém. Alguém um dia ouviu o chamado. Viva a fé que sempre em frente vai. O espírito leve, por Deus quebrantado, creu de coração aberto e foi. Creu de coração aberto e foi. Alguém um dia deixou seu regato, puro amor que toca, move, atrai. Do Espírito Santo recebe o recado, larga tua terra, povo, e sai. Larga tua terra, povo, e sai. Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Alguém um dia ouviu o chamado, creu de coração aberto e foi. E outros ficaram com o compromisso de apoiar, de orar e dizer vai. De apoiar, de orar e dizer vai. Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Alguém um dia ouviu o chamado, 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 alguém um dia ouviu o chamado. Amém. Iremos agora louvar e engrandecer o nome daquele que nós cremos, até que ele venha. Graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém,
de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Amém. Estaremos agora convidando o pastor Antônio, que irá dar a palavra de hoje, e gostaria de chamar o irmão Júnior para orar pelo pastor. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, nesse momento, Deus, entregamos a vida do nosso pastor, pastor Antônio, que vai trazer a palavra essa manhã, que o Senhor possa estar assim usando ele como instrumento na tua obra, Deus. Muito obrigado, que ele não venha falar dele, mas que venha falar de ti, Senhor. Que o Senhor possa estar assim, ó Pai, abrindo nossos corações, para que o Senhor tenha a ouvir, tenha a falar conosco, ó Pai, nesse momento.
Muito obrigado por tudo, muito obrigado por esse dia. Continua nos abençoando. Essa é a oração que eu venho te fazer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Eu sei que o texto já foi lido, mas eu gostaria de ler novamente. O texto de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Esse texto diz assim: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu creio é o tema que missões estaduais, a Junta de Missões Estaduais, escolheu para ser enfatizado durante toda a sua campanha do ano de 2020. Eu gostaria de hoje de manhã pedir a sua permissão para repetir, não o sermão, mas repetir uma frase que eu disse no primeiro domingo de julho, no período da abertura oficial da campanha de missões estaduais. E a frase que eu disse é a seguinte: a junta não poderia ter escolhido um tema mais apropriado do que este, levando em consideração o difícil momento em que nós estamos vivendo. Porque eu vejo e eu entendo que este momento é uma excelente oportunidade para que os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, se manifestem de uma maneira muito positiva. Hoje de manhã, eu gostaria de continuar pensando dentro do tema escolhido e proposto, eu creio. Mas a minha palavra dentro deste tema hoje de manhã seguirá mais numa direção aplicativa do que interpretativa. Terá mais um caráter aplicativo do que um caráter interpretativo, porque hoje de manhã eu vou fazer algumas afirmações sobre missões. Algumas afirmações que eu creio piamente sobre missões. Eu gostaria de pedir a atenção de vocês. A primeira afirmação, com relação a missões, eu gostaria de dizer, eu creio, com relação a missões, que missões é a obra do coração de Deus. Eu creio. Talvez o irmão esteja dizendo, mas pastor, estou aqui na igreja há tanto tempo, eu já ouvi tantas vezes essa frase, missões é a obra do coração de Deus. Mas eu gostaria de dizer para o irmão que esta obra, que é obra do coração de Deus, precisa ser obra do coração do irmão. Coloque esta obra do coração de Deus, coloque no coração do irmão, e aí a igreja vai ter uma consciência missionária quando a obra do coração de Deus se tornar também a obra do coração do irmão.
E aí eu lembro, quero aqui fundamentar esse primeiro ponto, essa primeira afirmação. Eu lembro da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela tinha missões como a causa principal. E em Atos 5:42 diz que, e todos os dias, missões todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de anunciar Jesus. Isso é missões. Mas não era missões de campanha trimestral, era missões todos os dias, na casa, de casa em casa e no templo, porque eles entenderam que era a obra do coração de Deus, e a obra do coração de Deus passou a ser a obra do coração da igreja. Eu lembro também de Neemias, fazendo a obra do coração de Deus. Em Neemias 6:3, a Bíblia diz que alguém chama para ele desistir, e a postura dele foi a seguinte: olha, eu estou realizando uma grande obra e eu não posso parar. Ô meu irmão, se o irmão deseja se envolver com uma obra que vai agradar o coração de Deus, então envolva-se com missões. Envolva-se com missões orando, envolva-se com missões contribuindo e envolva-se com missões fazendo a obra. Essa é a primeira afirmação. Eu creio que missões é a obra do coração de Deus. Na minha reflexão hoje de manhã, eu tenho uma segunda afirmação. Eu creio, com relação a missões, que missões é uma tarefa creditada à igreja e ela é de maneira de caráter intransferível. O irmão já pensou sobre isso? Missões é uma obra que a eternidade creditou à igreja e ela é de caráter intransferível. A igreja não pode transferir. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso pela evidência textual. Em Efésios 3:10 diz: para que pela igreja, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. É a igreja. Estou dizendo isso pela evidência textual da primeira carta de Pedro 2:9. Vós sois sacerdote real, nação santa, povo de propriedade escolhida de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. É missões. Estou dizendo também isso, que missões é tarefa intransferível da igreja, pelo testemunho de Paulo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, 16. Presta atenção no que Paulo diz. Ele diz: da parte de Deus eu recebi esta missão de anunciar a Jesus. E ele diz: ai de mim, se eu não anunciar a Jesus. Estou dizendo isso também por causa de uma negativa aos anjos. Na primeira carta de Pedro 1:12, a Bíblia vai dizer, Silas vai colocar lá para os irmãos visualizarem depois, a Bíblia vai dizer que os anjos, Josivaldo, queriam fazer missões. Os anjos queriam fazer, mas Deus não deu aos anjos, porque missões é tarefa intransferível da igreja. Eu quero que você preste atenção, que eu quero terminar essa segunda afirmação dizendo algumas coisas aqui. 3 frases. Nem tudo que a igreja faz é missões. Missões é
tudo aquilo que só a igreja foi credenciada para fazer. Mas uma segunda frase que eu quero que você preste atenção. Quando eu vi essa frase, doeu o meu coração. Se uma igreja cristã, que se diz cristã, não faz missões, ela pode ser qualquer coisa, menos igreja cristã. Quero repetir. Uma igreja que se diz cristã, não se envolve com missões, ela pode ser qualquer coisa, menos uma igreja cristã. E a terceira frase: se uma igreja não faz missões, fecha a porta e bota uma placa, vende-se o prédio, é melhor. Por isso eu creio que missões é uma tarefa creditada pela eternidade à igreja e ela é de caráter intransferível. Terceira afirmação. Com relação a missões, eu creio, preste atenção nisso aqui, com relação a missões, eu creio que quando a igreja se levanta para fazer missões, ela incomoda o reino das trevas. Aliás, quando qualquer cristão se levanta para fazer a obra de Deus, ele incomoda. Mas de uma forma muito especial, quando a igreja se levanta para fazer missões, o reino das trevas é incomodado. E eu queria mostrar para os irmãos isso aqui. Olha o que diz esse texto. Mateus 13, a parábola do semeador. Preste atenção. Jesus diz: eis que o semeador saiu a semear. 13:3. E quando semeava, uma parte caiu ao pé do caminho. Vieram as aves dos céus e comeram-na. Versículo 18 ele diz: escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, ele diz: o maligno veio e tirou a semente que foi semeada. O diabo tira a semente, e a semente é a palavra de Deus, para que ela não germine no seu coração. Mas olha o que é que diz um outro texto ainda em Mateus 13. Eu gosto desse texto, fico preocupado também. Mateus 13, 25. Olha o que diz. Versículo 24, começando, diz: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no campo. Mas, irmão Josivaldo, olha o que ele diz. Mas dormindo os homens, o maligno veio e semeou o joio no meio do trigo e saiu. Primeiro a Bíblia diz que o diabo, ele tira a semente que foi semeada. Nesse segundo texto ele diz que o diabo, quando a igreja semeia a palavra e não vigia e para, a Bíblia diz que o inimigo vai e semeia o joio para atrapalhar a semente. Mas olha um outro texto, eu li esse texto essa semana, Atos capítulo 13, olha o que diz esse texto, o que o diabo faz quando a igreja resolve fazer missões. Olha o que diz, Atos capítulo 13, talvez você já leu, mas não atentou. Olha o que diz, 13:7, diz assim: e o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, este, chamando a Barnabé e a Saulo, procurava ouvir a palavra. Mas havia ali um mensageiro do diabo chamado Elimais, encantador, e ele procurava afastar o procônsul de ouvir a palavra.
Por isso eu estou dizendo, eu creio que quando a igreja se levanta para fazer missões, eu creio que ela incomoda o reino das trevas. Aliás, tem um texto em Corinto que diz, o diabo, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do Evangelho não resplandeça nele. Mas eu quero terminar a reflexão fazendo a minha quarta afirmação, dizendo, eu creio, com relação a missões, que quando a igreja faz missões, ela tem todo o suprimento de Deus. Eu queria que o irmão colocasse isso no coração. Quando a igreja se levanta, se disponibiliza para fazer missões, ela tem o auxílio da eternidade. Vejam comigo alguns textos. Mateus 28, a grande comissão, nós temos o suprimento da presença de Jesus. Eu vou ler um texto que o irmão já conhece, mas é bom. Mateus 28, diz assim: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e aí tem o suprimento. Eis que eu estou convosco todos os dias. Quando a igreja faz missões, eu creio, ela tem o auxílio da eternidade, o suprimento da presença de Jesus. Jesus disse, eu estou convosco todos os dias. Em que contexto? No contexto da igreja fazendo missões. Mas tem também o suprimento da palavra. Esse texto é por demais interessante. Lucas 12, 12. Quero ler o 11 primeiro. E quando vos conduzir às sinagogas, os magistrados, potestades, eles não fiquem preocupados com o que haveis de responder, o que haveis de dizer, porque na mesma hora o Espírito ensinará o que você vai falar. Suprimento da presença, suprimento da palavra, porque na mesma hora o Espírito fala. E a última coisa, suprimento de tudo. Eu já li esse texto tantas vezes aqui na igreja, mas eu quero ler mais uma vez, e preste atenção. Quando a igreja faz missões, eu creio, ela tem todo o suprimento da eternidade. Lucas 22, 35 diz assim: e disse-lhes, Jesus falando, quando vos mandei, sem bolsa, sem alforje, alparcas, aí ele pergunta, faltou alguma coisa? Olha que coisa. Quando eu vos enviei para fazer missões, não levando absolutamente o suprimento de nada, ele diz a pergunta, faltou alguma coisa? Você sabe o que os discípulos disseram? Senhor, nada faltou. Não nos faltou absolutamente nada. Porque quando a igreja faz missões, ela tem o suprimento da eternidade. Suprimento da presença, suprimento da orientação e suprimento de toda e qualquer necessidade. Eles disseram, nada nos faltou. O Senhor supriu tudo. Esse é o Deus que nós servimos, eu creio. Por isso este tema, eu creio, é um tema muito apropriado para esse momento. Continue fazendo assim. E eu gostei ultimamente de encerrar minhas reflexões colocando uma música. E nós iremos colocar uma belíssima música encerrando essa reflexão, que é uma música que diz, eu cuido de ti.
Depois o irmão vai estar organizando isso aí, mas essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Não é uma palavra interpretativa, é uma palavra aplicativa sobre o tema Eu Creio, e que Deus nos abençoe. Eu quero chamar a irmã Núbia, nossa educadora cristã. Ela vai orar. Pedir aos irmãos que fiquem em pé. Todos nós aqui vamos ficar em pé. Está perto de passar, está perto da igreja reabrir, está perto de estarmos reunidos novamente de uma maneira presencial. Mas eu queria chamar a Núbia, que ela vai encerrar orando. Venha, minha irmã. Debinha também vem. Debinha é filha de Núbia. Eu quero dizer uma coisa aqui para os irmãos antes da oração. Debinha não está só com a máscara por causa do contexto da pandemia. Ela está por causa do contexto e por algo a mais que eu queria chamar a atenção. Nessa máscara de Debinha tem aqui o tema Eu Creio. E ela está confessando com a máscara na boca, eu creio. Nós estamos desafiando os irmãos. Essa é uma campanha que nós iremos fazer. Nós iremos adquirir para ajudar também missões. Essa máscara vai custar R$5. E eu já quero encomendar para toda a minha família. Eu quero encomendar 8. Porque eu quero que a minha família saia dizendo, eu creio. E todo o lucro dessa máscara vai ser canalizado para missões. Os irmãos podem dizer amém aqui? Eu não ouvi, quero ouvir mais alto. Amém? Então nós vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, nós somos imensamente gratos a Ti, ó Deus, porque cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Amém, Senhor. Cremos, ó Deus, que tudo podemos em Ti, porque Tu és a nossa força, Pai. Amém, Senhor. Por isso, ó Deus, queremos Te agradecer pela mensagem do Teu servo. Louvado Queremos, seja ó o Teu Deus, Te nome, agradecer Senhor. por cada pessoa que participou deste culto. Que, ó Deus, o Teu Espírito Santo mova os corações, transforme vidas e que nós possamos colocar a obra missionária, Deus, como estilo de vida. Amém, Senhor. Que, ó Deus, muitas pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Que, ó Deus, haja transformação, mesmo em meio a tantas dificuldades que Amém, enfrentamos. Que possamos ter o Senhor como o Senhor das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, recebe este culto como cheiro suave e abençoa todas as pessoas Amém, que Senhor. participam deste culto para a honra e glória do Teu nome. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Amém. Santo Deus. Os irmãos que vão adquirir as máscaras com o tema de missões Eu Creio, entrem em contato com a irmã Núbia, que ela vai ser o canal para a divulgação. Ela já vai colocar o meu nome, eu estou querendo para toda a minha família. Nós somos 10, viu, Núbia? Você já tem 10 encomendadas. E os outros aqui também. Deus nos abençoe. Amém. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer
E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em